Boa noite, meus irmãos e irmãs. Que a graça de Jesus esteja sobre cada irmão e irmã aqui presente, sobre também os nossos queridos irmãos e irmãs, as famílias que estão participando desse culto de suas casas através da internet. Nós estamos numa série de mensagens sobre a família. Todo ano, no mês de maio, nós separamos este mês para estarmos falando sobre a família. E o tema que nós, colocamos para este mês é a família e suas prioridades. A família e suas prioridades. Domingo passado, nós então falamos usamos o texto, as palavras de Jesus, para falarmos sobre essa questão da prioridade. Prioridade da nossa vida, prioridade da nossa família. E então nós lemos o texto de Mateus, capítulo 6, versículo de número 33 e 34. Domingo passado nós lemos todo o texto, né? Mas hoje vamos ler somente esses dois versículos, depois vamos seguir com este tema, né? Então, Mateus 6, 33 e 34 nos diz assim: busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo, basta cada dia o seu próprio mal. Então, o que Jesus está dizendo? Jesus, nesse texto, o contexto desse texto que nós estudamos domingo passado, nos mostra que existem muitas coisas, não que sejam coisas ruins, mas coisas boas. O trabalho, a carreira, a própria família, os estudos, né? a questão da saúde física, a questão da beleza estética. Existem várias coisas que neste mundo, essas coisas não é que são coisas ruins, são coisas boas. A questão, nós começamos a ter problema quando nós colocamos essas coisas em primeiro lugar na nossa vida. E é por isso que então, no final de tudo isso que Jesus vem falando no capítulo de número 6, Jesus então diz: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Por que ele está dizendo isso? Está falando isso porque quando nós colocamos Deus, o seu reino em primeiro lugar na nossa vida, toda a nossa vida então se organiza. Quando nós então invertemos as prioridades, colocamos outras coisas no lugar de Deus, a nossa vida, a nossa trajetória fica muito confusa. Nós não conseguimos enxergar bem o que temos que fazer. Então, por isso, Jesus está nos dizendo isso. Busque, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Ele completa, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Ou seja, tudo vai ficar organizado na sua vida. Não precisa se preocupar, ou melhor, não precisa ficar ansioso pelas demais coisas. Porque o reino de Deus está em primeiro lugar na nossa vida. E então ele diz: não se preocupe com o dia de amanhã. Amanhã nós teremos o mal de amanhã para nós vencermos. A dificuldade, a luta de amanhã. Mas não podemos vencer aquilo que é de amanhã hoje. É isso que causa ansiedade. Porque a gente quer resolver hoje aquilo que é para ser resolvido amanhã. E a gente fica ansioso, a gente fica agitado. Então a nossa vida começa a virar uma confusão. E a gente não consegue organizar os nossos próprios sentimentos. Porque estamos preocupados, ansiosos, em demasia com o que vai acontecer amanhã. E Jesus falou: então não se preocupe com o dia de amanhã. Quando chegar amanhã, vocês saberão qual dificuldade, qual luta vocês terão amanhã, e vocês então irão vencer, colocando o reino de Deus, a sua justiça em primeiro lugar. Muito bem, o que nós resumimos do que é buscar o reino de Deus? Ter o reino de Deus como prioridade em nossa vida.
Buscar o reino de Deus em primeiro lugar significa, de forma resumida, que nós devemos entrar no reino. Nós entramos no reino. O reino é real, o reino de Deus é real. O reino de Deus está aqui na terra, ele não é visível. Ele não é visível, mas ele é real. Então, buscar o reino de Deus em primeiro lugar, é entrar no reino. É entrar dentro desse reino. O que significa? Significa que o Senhor, Deus, o Deus Todo-Poderoso, passa a ser então Senhor da nossa própria vida. E é por isso que Jesus então vai dizer que o reino está próximo. Ou seja, quando Jesus diz o reino está próximo, é porque Jesus estava ali. E então o que Jesus fazia era o reino de Deus. Depois Jesus vai falar, o reino vem, que significa que o reino está aqui, ele está presente, mas um dia ele será pleno. Ele estará plenamente, plenamente instaurado em nosso meio. Isso será depois dessa vida, né? E também Jesus diz, o reino de Deus está dentro de vós, que significa que Deus passa a ser Senhor das nossas vidas. É Ele que dirige as nossas vidas. É Ele que comanda toda a nossa trajetória. Então, buscar o reino de Deus é entrar no reino. E entrando no reino, convidar outras pessoas para entrar também. Porque se há algo bom para as nossas vidas, nós queremos que outras pessoas então participem, desfrutem disso. E como nós ligamos isso à questão do tema da família, a prioridade da família? Porque essa deve ser a prioridade dos pais, nós pais, dos avós. A prioridade nossa para com os nossos filhos não deve ser os estudos. A prioridade nossa de uma família cristã não deve ser o trabalho, não deve ser as riquezas. Isso são coisas que vão ser acrescentadas. A prioridade dos pais e dos avós que são de Deus, que são de Jesus, deve ser também o reino de Deus, né? O que há de mais importante em nossa vida. E domingo passado ainda, nós falamos que tudo isso começa de forma muito simples, quando nós colocamos o culto semanal, como prioridade em nossa vida, né? Ano passado, quando começou a pandemia, o tema sobre família foi a igreja no lar, né? A igreja no lar. Hoje, esse ano, nós estamos falando da importância da própria igreja para a família. Então, o culto, e aí nós então lemos o texto de Isaías capítulo 6, nós não vamos ler, que mostra o que é o culto. O que é um culto? O culto, quando você vem para o culto, você vê o que Deus é e como Ele está, sua glória, sua majestade, o seu governo. Você precisa contemplar isso. Quando nós cantamos aqui as músicas, nós precisamos cantar meditando naquilo que estamos cantando e saber realmente que Ele é Senhor, que Ele governa sobre todas as coisas. E o nosso coração deve, então, ficar impactado pelo que Ele é e pelo que Ele governa, né? Então, existe uma diferença, né, bem pequena, mas existe. A diferença entre adoração e ações de graças, entre adoração e agradecimento. A adoração independe daquilo que Deus faz. A adoração está ligada àquilo que Deus é. Então, quando Isaías chega no templo naquele dia, ele vê a glória de Deus, ele vê Deus sentado num alto e sublime trono. E ele vê, então, que Deus está governando sobre tudo.
Então, quando nós temos essa visão, acontece a adoração. Mas não acontece essa adoração quando nós entramos aqui e não percebemos isso. Não entendemos o que estamos fazendo aqui. Estamos aqui para glorificar o nome do nosso Senhor Deus. O nome de Jesus, que é Senhor dos senhores, que está sentado no alto e sublime trono. Jesus está sentado de Deus Pai. Então, a adoração acontece quando nós contemplamos isso. E ao contemplarmos isso, o que acontece conosco? Nós verdadeiramente nos enxergamos. Nós vemos o quanto nós somos pecadores, o quanto nós somos pequenos. E foi isso que aconteceu lá com Isaías. O culto é então um momento em que nós contemplamos a Deus e olhamos para nós mesmos e vemos o quanto nós somos pecadores. E que carecemos da graça de Deus sobre as nossas vidas. E então, naquela experiência do profeta Isaías, então o serafim então traz, pego com uma tenaz, uma espécie de alicate, pega uma brasa viva do altar e toca nos lábios dele. E ele então tem os seus lábios purificado. E o seu pecado perdoado. É isto que é culto. Culto é o momento em que nós olhamos para nós, confessamos o nosso pecado, e nós somos então perdoados, purificados. Que significa que uma nova trajetória começará. Significa que uma nova vida começará. Que significa que uma nova semana irá se iniciar. A partir do perdão e da purificação, da santificação do Deus que está presente, aquilo que Ele faz em nossas vidas. Culto também é momento para nós ouvirmos a voz de Deus. Né? Estamos nesse momento agora em que estamos, os nossos ouvidos, nós somos bastante surdos para ouvir a voz de Deus, para entender o que Deus quer das nossas vidas. E esse é o momento para Deus falar o nosso coração. Culto também é o momento onde Deus fala. E Deus, naquilo que Ele fala, Ele corrige a nossa trajetória, a nossa vida. E culto é também, como aconteceu com Isaías, é entrega. É o momento em que, diante daquilo que Deus é, de como Ele está, daquilo que nós entendemos que somos, diante do perdão e da graça e da purificação de Deus, diante daquilo que nós ouvimos de Deus, nós então nos entregamos a Ele e dizemos: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça da minha vida? Então isto é culto. Isto é o que deve acontecer aqui todos os domingos. Então, isto é uma prioridade. É uma prioridade semanal. O ponto alto da nossa vida precisa ser o culto a Deus. O culto semanal que nós realizamos aos domingos. Primeiro dia da semana. Domingo, nós estudamos isso aqui, né? Domingo significa o dia do Senhor. O dia do Senhor. É o dia que precisa ser dedicado a Ele. É o dia, todos os dias nós devemos buscar ao Senhor, mas nesse dia nós devemos buscar ao Senhor com mais intensidade. Por quê? Porque temos uma semana pela frente. O culto, então, nós precisamos resgatar a importância do culto. O que isso tem a ver com família? Porque isso nós precisamos passar para os nossos filhos. Os nossos filhos precisam entender o que nós, os adultos, os pais, os avós, fazem quando vão ao culto. Criança, ela entende aquilo que você fala para ela. Às vezes ela não entende, ela pode estar achando que o momento do culto é como se ir ao clube. O momento do culto é como se ir a algum lugar para alguma diversão, como ir ao cinema, como ir ao teatro, como ir numa festa. Não!
O culto a Deus, ele é único, dentro da semana ele é único. E precisa ser o momento mais importante, mais significativo da nossa vida. É o momento onde nós vamos nos reunir e nos encontrarmos com Deus, e neste encontro vamos ter as nossas vidas transformadas. Culto a Deus precisa ser prioridade em nossa vida, né? E isso precisa ser transmitido para os filhos, para que também sejam prioridades na vida deles. E hoje nós vamos ler, então, um outro texto que fala sobre essa questão da entrega, sobre o que é o culto a Deus, né? Nós vamos ler Romanos capítulo 12, versículo 1 a 8. Romanos 12, de 1 a 8. O apóstolo Paulo, então, ele escreve assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si um conceito mais elevado que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e estes membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem um dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, ou exortar, como em outras versões, né? Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Bom, agora, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Porque Paulo está mencionando o culto. Mas agora o culto que Paulo está mencionando aqui não está ligado a esse momento específico de liturgia, né? Onde nós nos encontramos e seguimos uma liturgia, né? Que também liturgia também a palavra liturgia também significa serviço, né? Esse serviço a Deus nesse momento específico que nós estamos aqui. Paulo está falando agora do culto de uma forma mais ampla. Ele está falando do culto que se dá todos os dias através das nossas vidas. A nossa própria vida, um culto a Deus. Então veja o que ele diz, né, no versículo 1 e 2 do texto que nós lemos. Rogo-lhes portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Então agora, Paulo está falando que a nossa vida toda é um culto a Deus. A nossa vida toda tem que ser uma vida de entrega. E veja que interessante, ele usa essa palavra sacrifício vivo. Por quê? Porque todas as outras religiões em que a igreja está inserida, inclusive o próprio judaísmo, que ainda nesse tempo, quando Paulo escreve essa carta, ainda a nação de Israel, né, lá em Jerusalém, o templo ainda está de pé, ainda estão sacrificando animais. E lógico, as outras religiões ainda estão sacrificando a vários deuses. Paulo aqui nesse momento está dizendo que esses sacrifícios não valem de mais nada. Por quê? Porque Jesus,
o sacrifício vivo e eterno, havia se entregado em nosso lugar na cruz do Calvário. Então não precisa mais de sacrifícios de animais. Paulo então está dizendo aqui que nós temos que oferecer um sacrifício vivo a Deus, que é o quê? A nossa própria vida. A gente não precisa morrer mais, e nenhum animal precisa morrer para perdoar os nossos pecados. Agora, nós oferecemos a nossa própria vida em sacrifício, porque Ele se sacrificou por nós. Então é a vida, é um sacrifício vivo, é a nossa própria vida. E esse sacrifício é um sacrifício santo, ou seja, nós nos separamos para Ele, e é agradável. A nossa vida, por causa de Cristo Jesus, vejam, não é por causa das nossas boas ações, mas é porque agora nós vivemos em Cristo Jesus, estamos escondidos nele. Por causa dele, então, nós somos aceitos diante de Deus Pai. Então, todos os dias, nós então precisamos nos entregar e dizer: Senhor, aqui está a minha vida, todos os dias. Aqui está a minha vida, em sacrifício ao Senhor. Nada sou, nada tenho, nada posso fazer, mas eu confio em Cristo, eu confio no sacrifício de Cristo Jesus. E então, nos tornarmos então todos os dias um sacrifício agradável a Deus. Isso que é o culto. É esta consciência diária do que é a nossa vida agora em Cristo Jesus, que é o culto racional. E Paulo ele inicia aqui dizendo que nós devemos oferecer as nossas vidas pelas misericórdias de Deus, né? Aqui na epístola, nessa carta aos Romanos, você que nunca teve a oportunidade de ler, leia toda essa carta. Ela começa, lógico, capítulo 1 e vai até o capítulo de número 11, né, do capítulo 1 ao capítulo de número 11, Paulo vai dizer o que Deus fez por nós em Cristo Jesus. E a partir do capítulo 12, esse que nós lemos hoje, a partir do capítulo 12, Paulo está nos chamando, dizendo: vocês estão vendo o que Deus fez por nós em Cristo Jesus? Vocês estão vendo a misericórdia de Deus para conosco? Agora que nós entendemos isso, é tempo de se entregar a Ele. Pela misericórdia de Deus, ofereçam a si mesmo a Deus. Né? O texto segue, versículo 2, Paulo então diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Semana passada, eu vou repetir agora, né? Trouxe uma citação do pastor Tim Keller, no seu livro, né, Deuses Falsos, Como Resistir às Idolatrias que Prometem o Mundo, mas Cobram um Preço Alto Demais. Um livro maravilhoso que aconselho vocês a lerem. Né? E eu trouxe um pequeno trecho desse livro em que o pastor Tim Keller, ele então faz o resumo do que é o pensamento dessa nossa cultura. O pensamento da nossa cultura, da cultura ocidental, ele diz assim: as culturas ocidentais seculares transformaram em ídolo a liberdade individual, e isto leva ao colapso da família. Ou seja, quando cada um quer fazer o que quer, né? Quando cada um entende que deve fazer o que bem entende da sua vida, você quebra a coletividade. E aí cada um vai para um lado e a família entra em colapso. Então, esse ídolo da liberdade individual, isto leva ao colapso da família, ao materialismo desenfreado, ao carreirismo, que é exatamente essa questão que eu falei. Colocar a carreira, né? A carreira profissional como a prioridade na vida, né? Esse carreirismo, e ao endeusamento do amor romântico, que
muito pregado nas novelas, muito pregado nos filmes, né? Esse amor romântico, onde a pessoa se torna a grande referência da vida da outra pessoa, né? E depois a própria beleza física, como também um ídolo da nossa cultura, né? A estética como algo mais importante do que o próprio interior das pessoas. Então, e o lucro, lógico, o lucro. Sempre temos que ter lucro. Sempre temos que ter lucro. Quando isso se torna uma realidade em nossa vida, então nós estamos fazendo aquilo que Jesus falou lá no texto que nós lemos, né? Você coloca o dinheiro como o seu ídolo, né? As riquezas como o seu ídolo, o ídolo do seu coração, e você então se perde em sua vida. Então, aqui o que é culto? Culto é entrega, é mudança de mente e é experiência com a vontade do Senhor. Então, essas forças estão presentes em nossa cultura e elas procuram moldar a nossa mente. E Paulo, então, ele está dizendo o seguinte: não se amoldem a esses pensamentos. Há muitos outros ídolos, viu, gente, em nossa cultura. Nós precisamos conhecê-los. Nós precisamos conhecê-los, porque as pessoas, elas seguem esses ídolos, né? Há muitos outros ídolos. E Paulo, então, ele está dizendo aqui: não se amoldem ao padrão deste mundo. Não sigam esses ídolos, mas tenham a mente renovada. Tenham uma mente renovada. E experimentem e comprovem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que é o quê? É você ter experiências com Deus. Experiências. É você ter intimidade com Deus. Em oração, em leitura da palavra, em oração. Em participação nos cultos, né? No dia a dia. E você ter experiência com Deus, experimentar a vontade dEle para a sua vida. Você vê claramente Deus dirigindo a sua vida, guiando os seus passos, lhe livrando de perigos, lhe mostrando de forma bem real que Ele está presente, que Ele está dirigindo a nossa vida. Experimentar a vontade de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Muito bem. E então, o texto segue. E Paulo, aqui, ele está, no versículo 3, então, ele está falando que isso vai fazer com que nós tenhamos uma percepção equilibrada de nós mesmos. Nem mais, nem menos. Uma percepção equilibrada. Versículo 3 ele diz: pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Medida da fé aqui, ela tem um significado de poder. Então tudo é dado por Deus, tudo é graça. Por isso o apóstolo Paulo, ele inicia dizendo: mas pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês. Quer dizer, ele está dizendo não uma coisa dele, ele está dizendo porque ele teve essa experiência com Deus, ele recebeu da graça de Deus, e ele está dizendo que ninguém deve se sentir, a ideia é de que ninguém deve se sentir superior a outra pessoa. Porque se é graça de Deus, se a fé como poder é dada também por Deus, então ninguém deve se sentir superior ao outro. Então, mas deve haver um equilíbrio, né? Como o poder provém de Deus, não pode haver motivo para alguém tomar atitudes de superioridade ou de justiça aos próprios olhos. Então, o conceito equilibrado
Que equilíbrio é esse? Tanto na igreja, na obra de Deus, nós não podemos dizer, eu não sou ninguém, eu não consigo fazer nada, como também nós nunca podemos dizer, eu sou melhor que você, ou só eu sei fazer bem determinada coisa. Esse equilíbrio só alcançamos quando entendemos que toda capacitação vem do Senhor. Não há nenhum crente que não tenha nenhum dom, e não há nenhum crente que tenha todos os dons. Mas, infelizmente, nós temos muitos crentes sem exercer os dons que foram dados por Deus. Por quê? Porque não entendem que a salvação, a vida cristã é algo prático, não é algo teórico, é algo do dia a dia, é entrega constante a Deus. É como se nós muitas vezes dessemos um tempo para Deus, né? E falar para o Senhor, eu já me converti, eu já entreguei a minha vida ao Senhor, mas eu estou dando um tempo. Eu estou dando um tempo. Então, Paulo, aqui nesse texto, ele está dizendo, olha, não faça isso. Nós precisamos viver uma vida de constante entrega ao Senhor, de renovação de mente e de entendimento de que Deus nos capacita. Deus nos capacita. E é então que aí, né, Paulo, no versículo 4 e 5, ele vai dizer então, ele vai dizer que todos nós temos uma função na igreja, no corpo. Ninguém pode ficar sem fazer nada no corpo de Cristo Jesus. Né? E aí ele então vai dizer, assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muito, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Então Paulo assemelha os cristãos aos membros do corpo humano. Há muitos membros e cada um tem uma função, mas todos são necessários para a saúde do corpo. O realce recai aqui na unidade em meio à diversidade. Não somos todos iguais, mas somos importantes dentro da obra do Senhor. O que precisamos é encontrar o nosso lugar. E é aí exatamente, a partir do versículo 6, que Paulo então vai falar das áreas de atuação da igreja. E aqui ele divide essas áreas, nesse texto, ele divide essas áreas em 7 áreas. Versículos 6, 7 e 8. Ele diz, temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem um dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Vejam que a ênfase está, o que Paulo está dizendo, ele está dizendo, se você tem um dom, se você recebeu alguma coisa do Senhor, ponha em prática. Exercite. Entregue a sua vida e se envolva na obra do Senhor. Então, por isso, e aí nós vamos fazer aqui uma rápida menção sobre cada uma dessas questões. Por exemplo, Paulo ele vai dizer, se alguém tem um dom de profetizar, use na proporção da fé. Esse dom de profetizar é um dom muito difícil de interpretar, de a gente saber o que Paulo realmente estava querendo dizer, né, nesse momento. Né? E estudando, eu entendo que dentro desse contexto, do contexto da igreja, o que Paulo está querendo dizer é que o profeta, nesse contexto, na igreja, o profeta é aquele que tem visão, é aquele que tem discernimento, é aquele que tem uma orientação para todo o povo, ou para um grupo de dentro da igreja. Né?
O profeta é aquele que mostra sempre o que Deus está querendo da sua própria igreja. E o que Deus está querendo do mundo, né? Por isso o profeta, como no Antigo Testamento, o profeta é a boca de Deus. O que Deus quer? Então o profeta vem e fala. Por isso que profecia está muito ligada à pregação da palavra. Muitos eles vão interpretar esse dom como o próprio pregador, né? Mas eu creio que dentro desse contexto não é o pregador evangelista. É o pregador que orienta toda a comunidade, ou que orienta um grupo. De manhã eu citei um exemplo, por exemplo, um exemplo, né? Você está no Ministério de Ação Social e Diaconia. O Ministério de Ação Social e Diaconia, ele precisa ter uma visão, ele precisa ter um discernimento das necessidades da comunidade. E já há muito tempo eu tive essa visão de que nós temos que ter uma casa para idosos. Nós precisamos ter uma casa para idosos. Nós temos um na cidade? Temos, mas podemos ter uma casa para idosos. Quando os nossos idosos ficarem idosos, né, os nossos idosos ficarem idosos, quando nossos idosos tiverem, alguém da igreja tiver necessidade, ou outro de fora da igreja tiver uma necessidade, nós tenhamos um bom lugar para eles. Então isso é enxergar, é ter discernimento da necessidade. Bom, mas aí você só tem o discernimento, você só tem a visão. Só a visão não adianta. Você precisa, então, das outras partes do corpo para realizar a obra, a visão que Deus tem nos dado, né? Eu citei também hoje de manhã, semana passada, eu e o Rodolfo fomos entregar umas cestas básicas, lá numa localidade aqui próximo. Chegando lá, nós já tínhamos a ficha dessa família, uma família com 6 filhos. Entregamos a cesta básica, conversamos, a mãe não estava presente, porque a mãe estava cuidando da avó, né, que estava hospitalizada, e então nós conversamos. Depois ela falou, as crianças falaram, eu tenho minha tia, que está ali. Aí nós fomos lá na outra casa, atravessamos um pequeno riozinho assim, atravessamos, chegamos lá, conversamos e oramos, entregamos a cesta básica, oramos com a tia. Tem 2 filhos. Ela falou assim, minha irmã mora aqui também. Onde que mora a sua irmã? Mora lá em cima. Aí pegamos a Kombi, subimos até lá em cima, entregamos a outra cesta básica. E quando chegamos lá, oramos com aquela família e ela disseram, eu tenho um irmão que está acidentado. Onde mora? Aí já não dava mais tempo, porque já havia escurecido, não dava mais para chegar na 4ª família. Mas mesmo assim, quando saímos, ali no lugarejo, fomos em mais 2 famílias, uma família com 5 filhos e outra, 2 irmãs, uma irmã com 5 filhos, outra irmã com 4 filhos. Ora, e em todas as casas, nós perguntávamos, se nós viéssemos aqui fazer um culto, né, Rodolfo? Se nós viéssemos aqui fazer um culto, vocês gostariam? Os olhos brilham. Eles falam assim, vocês vêm aqui mesmo? Vocês vêm aqui? Eu falei, não estamos prometendo nada, porque eu não posso prometer que venham. É uma visão daquilo que temos para realizar nesse nosso tempo. Então nós precisamos então de pessoas, de profetas nesse sentido, que tenham visão, discernimento e deem orientação ao povo, para que toda a igreja caminhe dentro da vontade de Deus. O profeta é aquele que vai dizer o que Deus quer das nossas vidas, como igreja, como família. Então, por isso é que eu trouxe esse texto que eu gosto muito, né? que é o resumo do ministério de Jesus, que está lá registrado em Mateus, capítulo 9, versículo 35 e 38,
Jesus diz assim, Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. É a oração que temos feito aqui, todo momento antes de culto, nos minutos antes de começarmos o nosso culto aqui, tanto de manhã quanto à noite, nós temos feito essa oração, Senhor, levante trabalhadores para a sua seara, para a sua colheita. A obra é realmente grande. O Senhor Jesus estava certo. A colheita é realmente grande, mas poucos são os trabalhadores. Devemos orar ao Senhor para que tenhamos na igreja cada vez mais trabalhadores para a sua seara. Bom, vamos seguir então aqui nesses dons, né, que o apóstolo Paulo coloca aqui. Dom significa presente de Deus nas nossas vidas. Então, quais são esses presentes que Deus nos dá? Então, aqui ele diz, se o seu dom é servir, que sirva. Que serviço? Que serviço? Qualquer tipo de serviço. Qualquer tipo de serviço. Qualquer tipo de serviço que o corpo de Cristo ou algum de seus membros esteja necessite. Se conhece alguém que está necessitando de alguma coisa perto de você? Então Paulo está dizendo, sirva, ajude, exercite o dom do serviço. Se o seu dom é servir, sirva. Depois ele diz, se é ensinar, ensine, se é dar ânimo, que assim faça. Juntei aqui os dois dons para nós entendermos melhor eles. O que é o ensino? O ensino é equipar, é preparar, é dizer como fazer. Como fazer o que tem que fazer. Né? Então você tem lá o profeta dando a orientação, você tem as pessoas servindo, mas muita gente não sabe como fazer, então precisa do ensino. Né? Então, se o seu dom é ensinar, que ensine outras pessoas a fazer. Só que só o ensino só o ensino não dá certo. Precisamos daqueles que exortem. E exortar é exatamente dar ânimo. Né? Exortação, dar ânimo, exortar o próximo e com um convite enaltecedor e alegre para as realizações que valem a pena. Então, precisamos de pessoas para exortar, não precisamos? Precisamos. Porque nós temos muita gente desanimada na igreja. Nós temos muita gente que, não é mais para mim, meu tempo já acabou, meu tempo já passou. Tal. Nós precisamos das pessoas para animar essas pessoas, trazer ânimo a essas pessoas. E isto é um dom para que a obra continue sendo realizada. Né? Então você precisa do ensino, que é equipar, preparar, e você precisa aquelas pessoas para exortar, para dar ânimo às pessoas. No ensino, mostrar ao crente o que deve fazer. Na exortação, animá-lo a pôr em prática. Olha que maravilha! Cada um exercendo o seu dom. E aí ele diz, se é contribuir, que contribua generosamente. Porque como você sabe, dinheiro não dá em árvore. É preciso da contribuição. E Paulo então está dizendo, se é contribuir, se Deus está te chamando para você ser uma pessoa que sustente, né, com os seus bens, com as suas posses, com os seus recursos, de forma mais significativa a obra de Deus, faça isso de forma generosa. Não seja mesquinho, faça isso de forma generosa. Né? É interessante, né? Porque nós, como igreja,
muitas vezes dizemos assim: temos que guardar para um momento de emergência. Meus irmãos, existe tempo de emergência, mais emergência do que esse que nós estamos vivendo? Não existe. O tempo de emergência chegou. O tempo de alcançar pessoas através do trabalho social chegou. Né? O tempo da emergência chegou. Então, Paulo está querendo dizer aqui que é dar os seus bens ou possivelmente distribuir o que foi dado por outros. Porque Paulo fazia isso. Isso fazia parte do seu ministério. Quando houve uma grande fome na região da Judéia, uma grande fome, um dos objetivos de Paulo na sua viagem missionária era ir de igreja em igreja, coletando, extraindo oferta de igreja em igreja, igrejas que muitas delas ele mesmo havia plantado. E ir nessas igrejas e ir coletando oferta, e essa é a sua terceira viagem missionária. O retorno da sua terceira viagem missionária para a região da Judéia era de arrecadar dinheiro da igreja e levar para ajudar os pobres na região da Judéia. E é interessante, quando você lê o livro de Atos, Paulo está com pressa. Ele está com pressa, porque ele está agora com uma grande equipe, cerca de 8, ele mais 8 pessoas, representantes de cada igreja, e cada um levando um dinheiro, uma oferta grande, valiosa. E naquela viagem ele está com pressa, porque ele precisa chegar à região da Judéia e distribuir aquele dinheiro entre os pobres, entre aqueles que estavam passando por necessidade. Então, por isso que Paulo diz aqui que esse dom pode ser tanto aquele que contribui, como aquele que distribui aquilo que foi contribuído. E graças a Deus, a nossa igreja tem feito isso. Tem feito isso, né? E ele segue dizendo: se é exercer liderança, que o exerça com zelo. Liderança, o que é liderança? Liderança é influenciar positivamente, delegar e acompanhar. Porque esta obra, a realização desses vários serviços organizados, precisamos de líderes. Líderes. Pessoas que coordenam, pessoas que saibam delegar. Eu não sou um bom líder, porque eu não gosto de delegar, eu gosto de fazer. Eu não sou um bom líder. Mas eu preciso de pessoas que saibam liderar. E digam: olha, você faz isso, você faz isso, você faz isso. Eu não posso fazer isso? Não, você não pode fazer, você vai fazer isso. Então, liderança. Aqueles que saibam influenciar positivamente e delegam, e delegando, acompanhem o serviço que está sendo feito. Não como uma cobrança, mas como sempre está caminhando do lado e dizendo: eu estou aqui, você está precisando de alguma coisa? E por último, o último dom, a última área da igreja que o apóstolo Paulo aponta aqui, é uma área maravilhosa. Ele diz: se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Que dom é esse? É o dom de cuidar dos enfermos, dos pobres e dos idosos, com alegria. Com alegria. É servir aos necessitados. Servir aos necessitados deve ser um deleite e não uma tarefa penosa. E não uma tarefa penosa. Bom, o que isso tem a ver com a família? Porque nós precisamos encontrar o nosso lugar na igreja, no corpo de Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Mas nós precisamos entender que os nossos filhos precisam
estar envolvidos na obra de Deus. É a grande bênção. Isto é a grande bênção para a vida deles. O culto, a referência do culto semanal como referência das nossas vidas, mas o envolvimento na obra do Senhor. O apóstolo Paulo aponta aqui 7 áreas que podemos atuar, que são necessárias. Nós estamos trabalhando aqui no planejamento estratégico da igreja, nós estamos com 10 áreas. Vou colocar aí rapidinho, não vou falar nada sobre elas, só vou mencionar. Eu creio que está aí. Então, as áreas que estamos dividindo a igreja: diretoria geral, a área da espiritualidade, a área do culto, a área da educação cristã, a área digital, a área de evangelismo, a área de grupos pequenos, a área de missões, a área da família e a área da plantação de igrejas. O que é isso? Essa última é que nós devemos estar aqui, mas devemos estar de olho em outros lugares que precisam de igrejas também, como a nossa. Igrejas como a nossa, em outros lugares. Isso é uma área que a igreja precisa ter, né? Bom, não vou falar dessas áreas todas, mas são áreas que todos nós devemos nos envolver. Devemos colocar a nossa vida à disposição do Senhor e se envolver na obra da igreja. Mas não somente nós, os nossos filhos, os nossos netos. Os nossos filhos e os nossos netos. Não é a carreira que é o mais importante. Não é a profissão do seu filho que deve ser o mais importante para os seus filhos. Não é a beleza física, não é o bem-estar. O que é mais importante, o que deve ser o mais importante para nós e para os nossos filhos, é o reino de Deus. É a igreja do Senhor Jesus, avançando e alcançando os povos. Qual é o seu lugar no corpo de Cristo Jesus? E qual é o lugar do seu filho, da sua filha, do seu neto, da sua neta, no corpo de Cristo Jesus? Isso deve ser a nossa prioridade como família. Nós vamos então orar nesse momento. Meus irmãos, é tempo de nós então consagrarmos a nossa vida a Deus. E nós dizemos como Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim.